Amo outro rapaz. O nome dele é Júlio. Tentei me consorciar com ele antes de me unir a Maurício, mas ele não quis. Preciso que faça magia para que ele se apaixone por mim, por favor. Estou sofrendo muito. O pedido de Annelise chocou Brenda. Como ela poderia fazer algo para prejudicar o próprio irmão? A dama rica estava tão cega de paixão que perdera a noção de tudo. A menina logo se lembrou do que estudara nos livros e também da advertência de Aline quanto ao perigo que se atrai quando se estabelece uma conexão mental com espíritos de planos inferiores. Sabia que a mediunidade era uma ferramenta de trabalho e jamais poderia ser utilizada para prejudicar alguém ou servir de instrumento para atrair amores não correspondidos em troca de favores. Muito irritada com a audácia da cunhada, Brenda replicou, bastante séria. Annelise, não vou considerar seu pedido, pois vejo que está cega de paixão. Não vou julgá-la, pois agora sei que não é fácil para uma mulher a imposição de um casamento sem sentimentos. Mas, ainda que esteja sofrendo, não tenho direito de fazer sofrer outras pessoas apenas para satisfazer seu ego ferido. Pelo que andei observando, meu irmão está se esforçando para ser um bom marido, apesar de também ter sido, de igual modo, obrigado a se casar. A mulher se encheu de ódio daquela menina abusada. Como ela se atrevia a negar uma ordem sua? Resolveu ser ainda mais esperta e, aproveitando a deixa que Brenda lhe dera, insinuou, para forçar uma confissão. Ora, sei que Maurício não me ama, pois sua verdadeira paixão sempre foi aquela criada. Não o faria infeliz se fosse embora com Júlio, pois deixaria o caminho livre para que se entregasse àquela serviçal sem modos de uma vez por todas. Brenda não conteve o nervosismo quando ouviu Annelise se referir à sua melhor amiga de um modo tão maldoso e, sem perceber que iria dizer o que ela pretendia ouvir, confessou. E daí se meu irmão for apaixonado por Aline? Vosmecê também acabou de me pedir ajuda para conquistar outro homem, logo, os dois estão na mesma situação. Não tenho direito de falar de Aline desse jeito. Para mim, basta. Saia daqui agora. Os gritos que vinham do quarto de Brenda chamaram a atenção de Cleonice, que subiu correndo para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, viu que Brenda estava de pé, com a camisola toda descompensada. Para prejudicar ainda mais a situação da garota e se vingar pela negativa dela em ajudá-la, Annelise relatou de forma mentirosa. Cleonice, que bom que chegou, pois minha querida cunhada acabou de ter um daqueles surtos, sabe? Quase me feriu. Brenda olhou espantada para Annelise, que mentia deslavadamente. Cleonice, desconfiada, pediu que a esposa de Maurício se retirasse junto com ela, e ambas deixaram Brenda sós. O espírito de Orlando, que presenciara toda a cena mas não estava visível para Brenda, ficou feliz por ter visto que sua tutelada havia superado suas más tendências do passado, quando pela própria iniciativa negara-se a utilizar a mediunidade em troca de favores pessoais. Muito sereno, o abnegado benfeitor agradeceu e fez uma prece para acalmar os ânimos daquela família. Ao mesmo tempo, sua assistida chorava sobre o travesseiro e se perguntava o motivo de tanto sofrimento. Ao se colocar na situação de vítima e só lamentar a solidão, cada vez menos Brenda via Orlando, que não conseguia mais se aproximar dela com a frequência de antes devido às densas vibrações provocadas pelas constantes queixas da menina. No lugar dele, espíritos de ordem inferior aproximavam-se da médium e potencializavam seus sentimentos negativos. Ela não sabia, mas a falta de vigilância a deixava cada vez mais exposta às influências perniciosas do meio. Com a anuência do coronel Amaral, a baronesa, Aline e Urbano estavam ao caminho do cafezal de Iguarrido. Durante o trajeto, Aline não perdera tempo e, com a concordância de Urbano, narrara resumidamente a Patrícia tudo o que de fato lhe ocorrerá desde a noite em que presenciar o assassinato da mãe. Baronesa,
preciso lhe contar toda a verdade. Mas que verdade, minha querida? Prepare seu coração, pois o que vou lhe relatar certamente vai surpreendê-la negativamente. Está me assustando, Aline. Diga logo, pois meu coração aguenta. Eu recuperei minha memória. A baronesa ficou muito alegre e respondeu, animada. Ora, mas que boa notícia! Já contou ao seu pai? Não, dona Patrícia, e já entenderá o motivo. Está me deixando nervosa. Baronesa, eu havia lhe contado que na noite em que Quitéria me encontrou eu não me lembrava de nada. Porém, não disse tudo o que sabia antes, porque meu pai não pode desconfiar de que minhas lembranças estão vivas, posto que minha vida corre riscos. Não entendo, minha filha. É que antes de fugir de casa eu presenciei um crime. A baronesa ficou pálida. O que houve com vosmecê, querida? Pode confiar em mim, sabe que a considero uma filha do coração, encorajou a nobre senhora, muito sincera. Aline respirou fundo e olhou para Urbano, que até o momento permanecia calado, apenas ouvindo a conversa das damas. Percebeu que lhe fizeram um gesto discreto com a cabeça, demonstrando sua autorização para a confissão pretendida por Aline. A menina, mais segura, prosseguiu. Pois bem, um crime que acabou com a minha vida. Vi quando o coronel, de posse de um punhal, assassinou minha mãe com frieza e, como se não bastasse, ao me ver ali em seu escritório, completamente assustada, ele ordenou a Urbano que me capturasse a fim de igual modo, acabar com minha vida, apenas para se furtar de uma possível denúncia e, com isso, arruinar seu patrimônio. A essa altura da triste narrativa, Aline chorava, sendo acariciada por Patrícia, que estava assustada e ao mesmo tempo muito compadecida da situação daquela jovem. Mais refeita, a filha do coronel continuou doído desabafo. Mal eu sabia que meu revés não acabaria com a tentativa de fuga, pois não demorou para que 2 homens de meu pai me capturassem e me levassem a uma floresta deserta. Por sorte, os 2 gostavam de beber e se alcoolizaram tanto, que acabaram dormindo, e eu, aproveitando a oportunidade, corri feito louca, até que avistei o casebre de Quitéria e ela me ofereceu um abrigo. Patrícia ponderou. É muito grave o que seu pai fez, e ele merece ser condenado. Porém, não podemos negar que sua atual esposa ajudou e acabou colocando-a em segurança quando nos apresentou seus serviços. Não, dona Patrícia, Quitéria não me ajudou em nada, apenas me acolheu com o propósito de se aproveitar de minha vulnerabilidade, tendo me chantageado no momento em que pisei em vossas terras. Fez-me prometer que tudo de valor que ganhasse em vossa casa lhe seria dado. Mas que mulher abusada, protestou a interlocutora. E, como a se lembrar de algumas cenas, a baronesa então inquiriu. Aline, por acaso Quitéria comentou com vosmecê sobre um anel de brilhantes? Não sei de anel nenhum, senhora. Mas o que isso tem a ver com o que estou lhe contando? Patrícia estava com muita raiva. Logo percebeu que a golpista nunca daria a Aline o anel que lhe destinara, assim como as moedas de ouro que doara para custear seus estudos, já que sua intenção sempre foi se apropriar de tudo de valor que a menina recebesse. Percebendo que fora enganada, a baronesa falou, muito brava. Quando vosmecê ajudou Brenda naquele dia em que ela estava em crise, fingi que respeitei vossa vontade em não receber nada em troca, mas fui até a casa de Quitéria, pois acreditava que ela era de fato sua madrinha. Chegando lá, dei-lhe uma joia para que a guardasse e lhe entregasse quando atingisse a maioridade. A baronesa parou de falar por alguns instantes e contemplou Aline, que a observava, incrédula. Contendo a raiva, a senhora do café deu prosseguimento à narrativa. Ainda me lembro de que nesta mesma ocasião essa golpista me confidenciou que vosmecê queria se formar em medicina, e foi quando resolvi que, todos os meses,
deixaria algumas moedas de ouro no intuito de lhe garantir recursos para a conclusão de seus estudos que, lógico, nunca se concretizariam. Quanta mentira, meu Deus! Aline, que já não gostava de Quitéria, estava ainda mais decepcionada com tamanha ganância daquela mulher. Mas a jovem ainda não tinha contado tudo o que sabia. Infelizmente, essa mulher é uma víbora, e devemos ter cuidado com ela, Dona Patrícia. Estamos nos aproximando do cafezal e, antes que a charrete pare, quero lhe contar ainda que, não sei como, essa mulher seduziu meu pai e arquitetou um plano para que ele matasse João, o próprio marido e capataz do barão, apenas para que pudessem se casar. Posso provar o que digo, pois guardei o bilhete dela, direcionado ao meu pai, no qual ela sugere o crime. A baronesa passou a se sentir mal com tantas informações nefastas e, como a viagem havia terminado, resolveu permanecer em silêncio, para evitar que alguém ouvisse aquela conversa confidencial. Chegando à fazenda, Urbano ajudou com as bagagens, enquanto olhava com doçura para a dona da casa. Patrícia, fingindo não perceber os olhares do empregado, foi entrando na fazenda, enquanto disfarçava a íntima tristeza com os últimos acontecimentos relatados por Aline. Procurando imprimir certa alegria na voz, falou alto. Brenda, venha ver quem chegou. Antes que a filha mais nova pudesse descer, Annelise, que estava escondida em um canto da sala, observava o retorno de Aline a contragosto e, com muito ódio, prometeu a si mesma que faria da estadia da inimiga naquela casa um verdadeiro inferno. Cleonice logo se apresentou, sem disfarçar a animosidade que sempre tivera pela menina. Com muita frieza, anunciou. Venham comigo, vou mostrar-lhes os vossos aposentos. Aline olhou para Patrícia, que consentiu que ambos acompanhassem a governanta. Antes que a visitante pudesse entrar em seu quarto para organizar seus pertences, Brenda lhe surgiu, emocionada, e jogou-se nos braços de Aline, que não disfarçou a alegria de poder estar novamente na companhia da amiga. Urbano preferiu deixar as meninas a sós e foi até o jardim da mansão. Brenda e Aline ficaram ali no quarto, trocando confidências. Patrícia, que observara Urbano se deslocar até o jardim, sentiu um impulso muito grande e resolveu encontrá-lo. Um pouco trêmula, aproximou-se do capataz e perguntou, com certa intranquilidade. Os aposentos que Cleonice lhe reservou são do vosso agrado? Surpreso pela abordagem e bastante apaixonado, o empregado respondeu. Sim, dona baronesa. Qualquer lugar é bom quando estou em vossa companhia. A anfitriã ficou com o rosto ruborizado, enquanto percebia o coração palpitar, como nunca havia sentido antes. Tentando disfarçar a emoção, encerrou a conversa. Ótimo, Urbano. Sinta-se em casa. Aqui não será um empregado, mas um hóspede, e logo se retirou, para não dar tempo de aquele homem lhe dizer mais nada. Apesar da felicidade da amiga, Aline percebeu rapidamente que Brenda estava apática, diferente, sem aquele brilho no olhar que tinha quando haviam convivido juntas. Sem conter a curiosidade sobre tudo o que havia ocorrido naquela casa durante sua ausência, a nova hóspede indagou. Brenda, o que vosmecê tem? Estou notando uma tristeza em seus olhos. A médium, que há muito sabia que o pai organizava um baile para que fosse dada em casamento, resolveu colocar para fora toda sua mágoa. Aline, deve saber que o barão pretende fazer um baile apenas para que eu possa arranjar um noivo rico. Não quero me casar. Tentando amenizar um pouco a situação, a amiga esclareceu, bondosa. Acalme-se, Brenda. Mais do que ninguém, sabe que Deus sempre tem um plano para nossas vidas. É muito especial, e por isso garantirá um noivo à altura não de sua classe social, mas de sua nobreza de espírito. Confie, minha amiga. E Orlando, o que lhe disse sobre esse fato?
Ao tocar no nome do amigo espiritual, Brenda chorou. Há dias que ele não aparecia, e aquela ausência também mexia com as emoções da jovem. Percebendo a tristeza da amiga, Aline perguntou: "O que houve? Orlando não está mais aqui com vosmecê?" Antes que Brenda pudesse responder, o espírito de Orlando tornou-se visível para Brenda, que, ao enxergá-lo, voltou a sorrir. Aline percebeu a presença do espírito e disse, comovida: "Olhe, querida, não posso ver como vosmecê, mas sinto uma energia muito boa neste ambiente. É o nosso amigo, não é?" "Sim", respondeu a médium, "ele voltou." "Está vendo, Aline, sua presença só me traz coisas boas." Antes que pudessem conversar com o benfeitor, ouviram Cleonice bater à porta com uma ordem. "A baronesa chama para o jantar. As duas devem me acompanhar, agora." Para não criar um ambiente desarmonizado, as amigas resolveram cumprir a determinação da governante e acompanharam sem reclamar. Ao chegarem à sala de jantar, viram que ali já estava a baronesa, acompanhada pelo Sr. Guarrido e Urbano, este muito envergonhado. Aline, antes de tomar seu assento ao lado do amigo, estendeu as mãos ao barão, que as apertou, dando-lhe falsas boas-vindas. A convidada então ocupou seu lugar e logo avistou Anelis, acompanhada de Maurício, que até aquele momento não sabia da chegada da ex-criada àquela casa. Ao vê-la, o filho do barão não escondeu o nervosismo, e a esposa logo notou seu descompasso emocional. Com ar de superioridade, Anelis cumprimentou a jovem, enquanto apertava o braço do marido contra o seu. Maurício, que sentiu a mágoa pela ex-criada a voltar com toda a força, resolveu manter a arrogância e, em um gesto mecânico, estendeu friamente as mãos a Aline, que as apertou rapidamente, com educação. Para quebrar o silêncio, Patrícia tomou a palavra. "Bom, vejo que todos já notaram que estamos com hóspedes muito nobres nesta noite. Quero comunicar a todos que eu trouxe a Aline para me ajudar a fazer a lista de convidados para o grande baile que acontecerá em poucos meses nesta casa." Brenda sentiu um mal-estar. Não queria se casar e estava muito contrariada com tudo aquilo. Anelis, percebendo uma oportunidade para destilar seu dardo venenoso e quem sabe desestabilizar aquela amizade entre a cunhada e a rival, considerou extremamente ardilosa. "Ora, Dona Patrícia, creio que foi desnecessário ter tirado a Aline da fazenda dela apenas para auxiliá-la com a lista de convidados. Eu mesma posso cuidar de tal obrigação, afinal, sou uma dama da sociedade e tenho conhecimento de todas as famílias da nobreza que devem comparecer a tão especial evento." Guarrido, concordando com a nora, mas sem querer parecer mal educado, interveio. "Sim, Anelis, não tenho dúvida de que seus préstimos seriam muito eficientes. No entanto, minha esposa não quer ocupá-la com tarefa tão árdua. Porém, se desejar o encargo, creio que nossa querida Aline possa retornar à sua casa e voltar aqui apenas como nobre convidada da grande festa." Diante da resposta do sogro, Anelis ficou muda, mas no íntimo, exultante de alegria. Maurício, que não desejava que Aline fosse embora, e sem perceber a espontaneidade das palavras, interferiu. "Não, meu pai, Anelis tem muito o que fazer por estes dias. Ela precisará organizar eventos beneficentes e não terá tempo de auxiliar mamãe." Nesse momento, a esposa de Maurício constatou que o marido amava Aline e queria evitar sua partida. Entretanto, ela nada poderia fazer por ora, pois, para esconder os casos extraconjugais que mantinha, precisara mentir ao esposo sobre os tais eventos beneficentes. Ficou com muita raiva por não ter o que dizer, e, diante do silêncio da nora, a baronesa concluiu: "Ora, ante as considerações de meu filho, não quero atrapalhar as atividades altruístas de minha nora. Está decidido. Aline ficará."
diante da determinação da dona da casa, todos permaneceram à mesa silentes, sendo possível apenas ouvir o barulho do tilintar dos talheres. No plano espiritual, Beatriz já havia concluído com êxito as lições de que precisava para a nova fase que aguardava. Orlando, muito satisfeito com a mudança comportamental da amiga espiritual, ficou com a feliz incumbência de ser seu guardião até que os planos fossem outros. Gabriel, que acompanhou os dois amigos à descida até a crosta, fez uma importante advertência. Caros companheiros, como sabem, uma grande mudança está para acontecer na vida de nossos companheiros encarnados. A reencarnação é o instrumento necessário para burilar o espírito e proporcionar sua subida aos degraus da ascensão, que formam a grande escada da vida eterna. Nossos assistidos vão precisar de muito apoio neste momento, e devemos redobrar a vigilância. Orlando, emocionado, complementou. Sim, meu amigo, pode estar certo de que eu e Beatriz não pouparemos esforços para proceder ao auxílio de nossos queridos irmãos encarnados, na medida de suas necessidades e, claro, merecimento. Beatriz estava confiante. Aquela dúvida e apreensão que sentira logo ao desencarnar haviam cedido lugar a uma fé cristalina em que tudo estava devidamente delineado pela divina providência, que jamais errava em seus desígnios. Brenda quase não comera e não estava nada feliz com todo aquele alvoroço em sua casa para que fosse entregue em casamento, à semelhança de uma propriedade que se vende. Sua mudança de ânimo era cada vez mais evidente, e ela não percebia que, aos poucos, era envolvida por uma densa sombra, que lhe acompanhava os passos. Mesmo com Aline hospedada em sua casa, o coração da médium não se aquietava, e ela demonstrava até certa agressividade. Aline percebeu a alteração comportamental de Brenda e ficou preocupada com a amiga. Antes de dormir, fez uma prece por ela, para que pudesse recobrar a paz e o bom ânimo. Annelise, que fingia dormir, não parava de pensar em uma maneira eficaz de afastar Aline daquela casa, pois, apesar de não amar Maurício, não queria se sentir preterida. Era orgulhosa e não admitia derrotas. O espírito infeliz que acompanhava Brenda se tratava de João, o capataz assassinado pelo coronel Eustácio. Ele já sabia que tinha desencarnado, pois uma falange de irmãos sofredores que se auto-intitulavam justiceiros tinham-lhe contado exatamente como havia morrido e o convidado a acompanhá-lo se quisesse mesmo se vingar. Ávido por uma revanche, a entidade perdida decidiu que ficaria naquela casa, mas, até alguns dias atrás, não conseguia se aproximar de Brenda, porque ela tinha uma vibração superior, sem contar as constantes blindagens feitas por Orlando, seu espírito protetor. Todavia, o infeliz desencarnado não sabia como, agora conseguia influenciar a médium, que permitira sua aproximação, de modo inconsciente, pela falta de vigilância de seus pensamentos. O espírito perdido tinha a esperança de poder ser ouvido por Brenda e, além disso, acreditava que, de posse de seu corpo material, poderia concretizar a desforra que tanto planejara. A invigilância não ocorre somente quando nos sintonizamos com energias negativas, como o ódio ou a mágoa. Essa abertura perigosa ocorre também quando deixamos de pensar no bem e, principalmente, quando nos entregamos às amarguras de nosso íntimo por meio da queixa e da constante ideia de que somos vítimas ou injustiçados. A reclamação e a revolta com situações difíceis em nossa vida não nos possibilitará a melhora. O que mudará o eventual quadro existencial é a manutenção do bom ânimo e a oração, que nos garantirão a aproximação de bons espíritos para nos intuir quanto à melhor saída. O cuidado com nossos atos e pensamentos deve ser permanente, posto que o mundo está repleto de espíritos que aguardam, ansiosamente, apenas um mero descuido. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 18. Enfim, a verdade. Perturbada, Brenda se revirava no leito, mas não conseguia dormir.
A essa altura, os espíritos de Orlando e Beatriz já haviam retornado da cidade espiritual, e ela, ao ver o espírito de João perturbando o sono de Brenda, dirigiu-se ao amigo, apreensiva. Orlando, precisa fazer alguma coisa por ela. Veja como a menina está desequilibrada, facilitando as investidas daquele homem sofredor. Sereno, o benfeitor replicou, seguro. Ora, Beatriz, infelizmente, nada posso fazer. Brenda tinha a opção de manter a fé e a resignação ante as contrariedades do caminho, mas preferiu optar pela revolta e ressentimento pelo pai, o que facilitou a aproximação de um espírito que vibra na mesma frequência. Indignada com a inércia do protetor de Brenda, Beatriz redarguiu. Mas não é o guardião dela. Sua missão não é proteger-lhe a caminhada. O que espera para afastar aquele espírito oportunista de sua protegida? Ainda mais amoroso, Orlando elucidou, convicto. Beatriz, sua indignação não tem razão de ser. É certo que, como tantos outros companheiros benevolentes, eu tenho a missão de proteger Brenda, mas isso não significa que devo agir por ela. Existem limites entre proteger alguém e fazer a tarefa que lhe cabe. Não estou inerte, como lhe parece, pois permaneço ao lado de minha protegida, rogando intimamente ao Pai que a ilumine, assim como a João, nome que este espírito sofredor teve quando de sua última existência. Fez uma breve pausa e continuou. Engana-se quem pensa que a proteção espiritual, por si só, vai livrar o encarnado de todo o mal, se nada ele fizer de si mesmo que o torne merecedor de tal intervenção. A conta é exata. Se trabalharmos, mereceremos; se ficarmos inertes, teremos que arcar com as consequências de nossa omissão. Jesus nos disse primeiro ajuda-te depois que o seu te ajudará. Eu acrescentou, Consolador. Não obstante, a misericórdia divina está presente mesmo nos momentos em que pensamos que a vida desabará sobre nossas cabeças. Isso porque nenhuma dor se eterniza, e tudo o que é transitório perecerá. Mas o que isso tem a ver com Brenda? Beatriz, Brenda precisa aprender a vigiar os pensamentos e sentimentos. Se toda vez que ela cair, eu a levantar, sem nenhum esforço de sua parte, o que ela aprenderá da vida? Na maioria das vezes, é necessário experimentar a adversidade para que aprendamos a encontrar a força que existe dentro de nós e utilizá-la a nosso favor. Além do mais, não sairei de perto dela, apenas respeitarei sua vontade. Eu confio em Brenda e sei que ela mesma vai conseguir se desvencilhar das influências de nosso irmão mais necessitado. Beatriz olhava para Orlando com admiração. Ele tinha uma fé inabalável. Resolveu respeitar a postura do amigo, que certamente sabia o que estava fazendo. Annelise amanheceu com uma ideia bem sinistra na cabeça. Iria convencer Brenda de que Aline auxiliava a baronesa para que seu casamento fosse apressado de forma proposital e, com isso, ela pudesse roubar seu lugar naquela casa. E não perdeu tempo. Antes que todos despertassem, vestiu o roupão e subiu os degraus descalça, sem fazer nenhum barulho. Abriu a porta do quarto de Brenda e viu que a menina se remexia na cama, bem quieta. Ela não percebeu, mas o espírito de João ali estava, esperando apenas uma oportunidade para poder utilizar a mediunidade da menina a fim de se fazer ouvir. Com um gesto, Annelise chamou a cunhada, que despertou, assustada. Fingindo preocupação, a dama rica asseverou. Desculpe, querida, mas vi que estava perturbada e achei melhor despertá-la. Estranhando a atitude da cunhada, que dias antes fora capaz de inventar que ela tivera uma crise apenas porque lhe recusara o sórdido pedido, olhou-a desconfiada e questionou. O que atrasa aqui essa hora da manhã? Sem perder tempo, a esposa de Maurício deu início à sua invenção. Vim esta hora porque preciso que saiba de algo muito grave que descobri sobre sua amiga, Aline. Sem acreditar muito naquela mulher, Brenda quis se levantar,
Mas foi contida por Annelise, que prosseguiu com a mentira venenosa. Fique aí deitada, será melhor. Vou direto ao assunto. Escutei uma conversa entre Aline e a baronesa. Sua amiga quer que se case o quanto antes apenas para ocupar seu lugar aqui nesta casa. A baronesa tem como filha e, como todos acreditam que Vosmecê tem problemas mentais, sua família não vê a hora de que se case logo para deixá-los em paz. Aline é uma aproveitadora, pois ama seu irmão e quer ficar perto dele, por isso se propôs a ajudar minha sogra a casá-la logo, sem pensar em Vosmecê, que, com toda a certeza, sofre muito com tudo isso. Annelise parou de falar de propósito e viu que Brenda chorava, demonstrando acreditar no que dizia. Exultante de alegria, prometeu, com ainda mais falsidade. Não fique assim, querida. Confie em mim, pois não vou deixar que esse baile aconteça. Vou protegê-la. Annelise tinha muito poder com as palavras. Enquanto a cunhada falava, Brenda se lembrou de toda a história de Aline e de que ela havia perdido a mãe precocemente. Pensou. Será possível que Aline só se aproximou de mim para roubar o amor de minha mãe e ficar perto de meu irmão? Tal pensamento foi ganhando cada vez mais força, e o espírito de João, que se alimentava dessa energia destrutiva, sentia-se ainda mais forte. Foi quando algo inesperado aconteceu. A feição de Brenda foi se transfigurando e ganhando uma coloração vermelha muito diferente. Annelise estava assustada com a mudança nítida da cunhada e por um momento se arrependeu de ter feito tal intriga. Mas já era tarde, e o mal já havia sido feito. Brenda, completamente envolvida pelo espírito de João, bradou. Até que enfim posso falar. Preciso que saibam a verdade. Fui premeditadamente assassinado, assassinado. Enquanto gritava, a jovem médium se contorcia e por repetidas vezes batia com a cabeça na cabeceira da cama. Annelise ia se retirar do quarto, quando foi surpreendida por Aline, que acordara com os berros da amiga. Frente a frente com a rival, Annelise tratou de gritar bem alto. Socorro, por favor, alguém ajude a pobre Brenda. Aline, a baronesa não a perdoará. A amiga de Brenda, percebendo que Annelise queria prejudicá-la, logo falou, também em voz alta. Ora, senhora, quando eu cheguei, Vosmecê já estava aqui com minha amiga. Veja seu estado, precisamos ajudá-la. Maurício, Patrícia e Urbano subiram as escadas correndo, quando então entraram nos aposentos de Brenda, que estava completamente descontrolada. Todos olharam para Annelise e Aline, e foi Patrícia quem perguntou, muito aflita. Mas o que está havendo aqui? Alguém pode me explicar, por favor? Antes que uma das duas falasse, Brenda, que na verdade dava voz ao espírito de João, apenas dizia, apontando para Aline. Foi o pai dela. Ela deve ir embora daqui. Eu a odeio, quero que vá embora. E, quanto mais Brenda falava, mais nervosa ficava. Aline não entendia nada do que ocorria, e Annelise, muito satisfeita com toda aquela cena, aproveitou para finalizar seu intento e, mentirosa, considerou. Veja, senhora baronesa, Brenda quer que Aline vá embora. Quando cheguei aqui elas estavam discutindo, e minha pobre cunhada se descontrolou. Melhor que ela saia desta casa. Não se preocupe com o baile, posso auxiliá-la com os convidados. Patrícia estava muito desconfiada da nora, mas era evidente que, cada vez que Brenda olhava para Aline, na verdade, tratava-se do espírito de João, que enxergava na menina a filha do homem que lhe tirara a vida. A médium ficava muito mais nervosa, e, por isso, a baronesa pediu que Aline se retirasse imediatamente do quarto. Ao mesmo tempo, Cleonice, que também fora ver o que ocorria, obedeceu à ordem da patroa e prontamente administrou calmantes a Brenda, que se aquietou e adormeceu. Já na sala, Aline chorava muito,
pois percebeu que fora vítima de uma armadilha. Patrícia, acompanhada de Maurício, respirou fundo e decidiu, com muita dor no coração: Aline, infelizmente creio que não devo permanecer aqui na fazenda, pelo menos até eu descobrir o que efetivamente ocorreu com minha filha nesta manhã. Não me leve a mal, mas não quero nem pensar na possibilidade de a doença de Brenda ter voltado. A filha do coronel fitou a matrona, compreensiva. No seu lugar, talvez tomasse idêntica atitude. Olhou para Maurício e pediu a ele, com muita educação: Por favor, poderia chamar Urbano e avisá-lo de que partiremos em instantes. Enquanto isso, aproveito para me despedir de Dona Patrícia. O filho do barão estava chateado com a situação, pois, mesmo magoado com Aline, ele a amava. Tratou de ir chamar o empregado e sumiu das vistas das duas mulheres. Um tanto sem jeito, Aline confidenciou à baronesa: Senhora, eu vou embora porque não desejo ver Brenda naquele estado. Mas lhe peço que não tema quanto à doença dela, pois ela não padece de enfermidade alguma, eu lhe garanto. Surpresa com a revelação de Aline e admirada por tanta certeza em suas palavras, a baronesa não aguentou a curiosidade. Como pode garantir que minha filha não é doente? Tirando da bolsa o exemplar de O Livro dos Espíritos, Aline esclareceu: Brenda não é e nunca foi esquizofrênica. Ela é portadora de mediunidade, a faculdade de se comunicar com espíritos do além-túmulo. Por favor, se tem apreço por mim, leia este livro e entenderá o que estou tentando lhe dizer. Não tenha preconceito, deverá ter a mente aberta para aprender os ensinamentos que lhe aguardam. Por ora, é só o que posso lhe revelar. Antes que Patrícia pudesse estender a conversa, Maurício chegou à sala acompanhado de Urbano, que também estava desolado por não ter tido tempo de revelar seus sentimentos à baronesa. Muito tristes, Aline e Urbano se despediram de Patrícia e logo tomaram o rumo da fazenda dos Amaral. No caminho, Urbano confidenciou a Aline seus reais sentimentos. Minha amiga, preciso lhe contar algo. Diga, Urbano. Agora, só temos um ao outro. Estou apaixonado pela baronesa. Aline sentiu uma alegria invadir-lhe o coração e se lembrou de que a grande amiga tinha um casamento frio e de aparências, além de ser traída pelo marido com a própria governanta. Percebendo que Aline divagava em pensamentos, Urbano indagou, esperançoso: O que foi? Acaso acha que posso ter alguma chance com ela? Sim, é claro. Sabe que as damas da nobreza se casam apenas pelas conveniências, e com Patrícia não foi diferente. Ela não ama o barão e merece conhecer o verdadeiro amor. O coração do capataz encheu-se de esperança e, mais do que nunca, decidiu que lutaria pelo amor de Patrícia. Quitéria estranhou quando a charrete parou em frente ao casarão e nem esperou Aline entrar para interrogá-la. Ara, o que foi que aconteceu? Por que voltou antes do tempo? Aline ignorou a mulher de seu pai e entrou em sua casa em silêncio, o que deixou a velha senhora irritada. O coronel, por sua vez, percebendo o retorno precoce da filha, inquiriu-a: Não vai responder a Quitéria? O que houve para voltar assim tão cedo? Algum problema? Aline respirou fundo, resolveu acabar com o mistério e disfarçou: Na verdade, não houve nada demais, papai. Anelis, esposa de Maurício, ofereceu-se para auxiliar Dona Patrícia com a confecção da lista de convidados e, então, para não me ocupar desnecessariamente, ela dispensou meus préstimos. O coronel e a esposa pareceram acreditar na desculpa de Aline e deixaram o local. Urbano ali permaneceu e, curioso para saber mais detalhes da vida da baronesa, dirigiu-se à filha do coronel, um pouco sem graça. A menina se incomodaria de conversar melhor comigo? Risonha, Aline retrucou. Claro que não, meu irmão do coração.
Vamos fazer como nos velhos tempos. Ele sorriu. Eu jogo a pedrinha na sua janela e então você a abre para eu subir de escada. Combinado, respondeu a menina, feliz por ter um amigo com quem conversar. A baronesa ficou muito triste em ter de mandar Aline embora em circunstâncias tão estranhas. Após se certificar de que Brenda dormia, foi até os seus aposentos verificar o que tinha de tão esclarecedor naquele livro, que dera tanta certeza à ex-cuidadora de Brenda de que ela nunca fora doente. Ao folhear as páginas da obra, Patrícia se encantava com o que lia e a facilidade com que absorvia aqueles importantes ensinamentos. Não sabia o motivo, mas estava segura de que naquelas páginas encontraria a explicação para as crises que a filha tinha, principalmente quando era uma criança. Espírito. Sim, Orlando é um espírito. Por que não? A baronesa refletia intimamente, enquanto lia aquela obra esclarecedora. Foi então que se recordou do estado em que Brenda ficara pouco antes de toda aquela confusão acontecer e, quando olhou no relógio, viu que a leitura fluíra de modo tão agradável que nem percebera o tempo passar. Minha nossa, pensou, minha filha já deve ter despertado. Saiu do quarto e foi logo entrando nos aposentos de Brenda, que chorava. A baronesa sentou na cama da filha, pegou suas mãos e, com muita ternura, perguntou: E então, querida, está melhor? A menina, que temporariamente estava livre da influência do espírito de João, olhou-a com carinho, enxugou as lágrimas e respondeu: Sim, mamãe. Mas e Aline? Gostaria muito de vê-la. Patrícia baixou a cabeça e respirou fundo. Sentia-se arrependida por ter tomado uma atitude tão séria no calor da emoção. Muitas vezes, agimos sem pensar e, com isso, acabamos atrapalhando nossa própria vida ao atrair circunstâncias que poderíamos ter evitado caso mantivéssemos o equilíbrio antes da ação. Mas agora não teria como mudar o que fora feito, e a baronesa, um pouco envergonhada, contou a verdade à filha. Olhe, Brenda, me perdoe. Quando cheguei aqui, Vosmecê estava descontrolada e olhava para Aline com muita raiva, pedindo aos gritos que ela fosse embora. Eu hesitei um pouco, mas, quando vi que sua crise poderia piorar, pedi a Cleonice que lhe desse o calmante e disse a Aline que seria melhor que saísse desta casa, ao menos até sua melhora, minha filha. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mas, mamãe, não é possível que eu tenha feito isso. Não me lembro da crise, mas me recordo de que momentos antes do surto Annelise esteve aqui e me sugeriu coisas estranhas quanto ao comportamento de Aline. Annelise? Mas o que ela lhe disse exatamente? Que Aline nunca foi minha amiga e que, na verdade, quer que eu me case logo para ficar aqui com a senhora e com Maurício. A baronesa se assustou com a atitude da nora e não entendeu por que a ex-criada poderia querer o ficar perto do filho. Muito intrigada, indagou. Ora, mas por que Aline iria pretender ficar perto de Maurício? Não entendo. Brenda percebeu que havia falado demais, mas agora não teria como esconder da mãe a paixão entre o irmão e a amiga. Resolveu contar a verdade. Mamãe, Aline ama o Maurício, que a ama também. Eu descobri tudo no dia do noivado dele. Aline me confidenciou que o amava, e eu o chamei aqui naquela noite para pedir que não se casasse com alguém que não amava. Tenho certeza de que ele só não assumiu esse romance porque achava que Aline era pobre. Repare nos olhos dele, mamãe, como brilham quando minha amiga está por perto. Anneli sabe disso que me contou? Perguntou a matrona, com certa aflição. Infelizmente sim, mamãe. Eu mesma acabei caindo em uma provocação que ela me fez dias atrás e revelei esse segredo. Sinto-me péssima por isso. A baronesa estreitou a filha nos braços e fez carinho em seus cabelos, deixando que a menina desabafasse. Agora tudo parecia fazer sentido.
Não foi difícil para Patrícia concluir que a Annelise poderia não ser a nora que aparentava e, provavelmente movida pelo ciúme, manipulara toda aquela situação para culpar Aline pelo surto de Brenda. Precisaria pedir desculpas à filha do coronel, mas não tinha ideia de como faria isso sem despertar maiores suspeitas. Já estava começando a escurecer quando Urbano jogou uma pedra na janela do quarto de Aline. Ela, que o aguardava, abriu o vidro, e ele subiu pela escada, como faziam quando eram crianças e queriam conversar. Tem certeza de que o coronel não vai desconfiar? Claro que não. Mas diga, Urbano, o que quer saber sobre a baronesa? Como sabe que ela não gosta do barão? Ora, amigo, isso não é difícil de enxergar. Patrícia é uma mulher jovem, linda, que tem um caráter reto, totalmente diferente do dono daquela casa, que só pensa em dinheiro e na amante. Amante? Sim, o barão e a governanta são amantes, acredita? Eu mesma os vi juntos nos aposentos dele, durante o dia, sem nem se preocuparem em ser vistos por alguém da família. Nesse momento, o semblante do capataz mudou, e ele ficou pensativo. Aline, que estranhou o desânimo repentino do amigo, questionou. Ora, Urbano, o que foi que houve? Falei alguma coisa que não deveria. Os dois nem desconfiavam, mas o coronel Eustácio ouvia a conversa escondido atrás da porta do quarto da filha, muito contrariado com a retomada daquela amizade. Urbano replicou, um tanto nostálgico. Não, Aline, não é culpa sua. É que a história da baronesa se parece muito com o drama vivido por sua mãe. O quê? O que sabe de minha mãe que eu não sei, Urbano? Aline estava nervosa e queria a todo custo descobrir o que o amigo sabia sobre a vida da mãe. O empregado percebeu que não devia ter tocado naquele assunto, mas de certo modo achava que a filha de Beatriz deveria saber o motivo que levara a mãe a atacar o marido naquela noite fatídica em que acabara perdendo a vida. Urbano então respirou fundo e confidenciou, amargurado. Olhe, patroinha, naquela noite em que Dona Beatriz morreu, ela havia descoberto o romance entre o vosso pai e uma das empregadas da casa. Aline ficou pálida. Minha mãe deve ter sofrido muito, pensou. Depois de alguns instantes, ela pediu. Continue, por favor. Bom, não sei se ela descobriu qual era a criada, mas, logo que viu aquela mulher mais o coronel juntos, não pensou duas vezes e resolveu atacar ele. O resto a senhorinha já sabe. Meu Deus, então esse foi o motivo daquela discussão horrível. Concluiu Aline, entristecida. Coitada de minha mãezinha. A menina chorava muito e, enquanto era consolada por Urbano, percebeu que a porta do quarto se abriu com violência. Os dois amigos se viraram rapidamente, e qual não foi a surpresa deles quando se depararam com o coronel Amaral. Sem saber o que fazer, Aline ameaçou dizer algo mas, antes que pudesse abrir a boca, Eustácio a interrompeu, ameaçador. Ora, ora. Quer dizer que minha filhinha desmemoriada já está boazinha de novo? Lembrou-se de tudo, não é, querida? Muito bom saber que Urbano ajudou a refrescar suas lembranças. Deixa ela, coroné, ordenou o capataz, já colocando a mão na espingarda que trazia na cintura. Muito bem, fiel empregado, vejo que escolheu o lado em que deseja ficar, disse o dono da fazenda, muito nervoso. Parem os dois, gritou Aline. Chega de derramamento de sangue nesta casa. Já basta o assassinato de minha mãe, não é, coronel? E iria me matar também, se eu não conseguisse ter escapado de seus homens naquela noite horrorosa. Urbano não tem culpa de nada, eu me lembrei de tudo sozinha. O coronel logo empunhou a arma, e Urbano, que estava pronto para atirar também, aguardava apenas mais um gesto suspeito do patrão. Quitéria, que fora acordada com os gritos de todos os presentes,
Ouviu quando Aline disse que a mãe tinha sido assassinada por Eustácio e que ele havia ordenado sua morte também. Concluiu então que na noite em que o encontrara enteada ela fugia das garras do próprio pai e, provavelmente, fora por isso que nunca lhe contara a verdade, uma vez que temia pela própria vida. Ela precisava dar um jeito de convencer o marido a não fazer nada contra Aline, pois tinha um baile ao qual desejava comparecer, e a morte da enteada por certo adiaria tão importante evento. Foi quando decidiu correr até o quarto da moça. Eustácio, muito nervoso com a repentina presença da mulher, ordenou: "Saia daqui, Quitéria, se não quiser se machucar." A velha gananciosa, muito perspicaz, resolveu que se aproveitaria daquela situação e deu um jeito de pensar rápido em alguma solução que a beneficiasse no futuro. Sem demonstrar medo pelas palavras do coronel, sugeriu: "Ouvi tudo, Eustácio. Se matar Aline, terá que matar Urbano e a mim, que também sabemos do crime que cometeu. Seja inteligente, homem." Amaral abaixou a arma, e todos estavam curiosos para ouvir o que aquela mulher tinha a dizer. Percebendo que os ânimos estavam menos exaltados, ela prosseguiu com seu plano brilhante. "Ara, seria muita burrice matar sua filha, pois ela tem amizade com a família do barão e logo eles dariam falta da menina. Sem dúvida, Vosmecê seria descoberto com rapidez. Então, o que faço com esta traidora mentirosa?" indagou o dono da fazenda, curioso pela resposta. "Pode deserdar Aline e fazê-la prisioneira nesta casa. Não há castigo maior do que a privação da liberdade e a vida inteira na pobreza." Aline trocou olhares com Urbano, que tinha ímpetos de pegar a arma e matar os dois patrões. Mas se conteve em seus desejos, pois sabia que não valeria a pena cometer um crime e perder para sempre a chance de viver seu amor com Patrícia. Aline, de certa forma, sentiu alívio, pois não desejava ser morta. Depois de um longo silêncio, Eustácio retomou a palavra. "Está certo. Amanhã mesmo vou ao tabelião de notas para formalizar meu testamento, e deixarei todos os meus bens em nome de Quitéria. Quanto a Vosmecê, Urbano, também está proibido de sair destas terras e, se eu descobrir qualquer traição, é um homem morto." Respirou fundo e, olhando fixamente para Aline, sentenciou: "Não poderá sair deste quarto. Tudo o que precisar será oferecido pelos empregados." Quitéria estava exultante em saber que, no dia seguinte, seria a única herdeira de uma extensa fortuna. Mas algo ainda a inquietava. Precisava que Aline fosse ao menos ao baile, já que não podia perder a grande oportunidade de se destacar, e, além do mais, a ausência dela no evento poderia despertar a curiosidade da baronesa, o que não seria prudente. Sendo assim, antes que todos se retirassem, a golpista deu sua última cartada. "Eustácio, deverá abrir uma exceção somente para o dia do baile. Será muito estranho sua filha não comparecer. A ausência dela atrairá a atenção do clã dos Guarrido, e isso não será bom." Após pensar um pouco, o patrão decidiu: "Está bem. Aline irá ao baile, assim como nós dois, mas deverá ficar sob sua total vigilância. Urbano também irá, eis que deverá impedir que ela fique a sós com qualquer membro daquela família. Se ele deixar que Aline se aproxime de quem quer que seja, um de meus homens, que também lá estará, o matará." Muito nervosos, todos deixaram o quarto de Aline, que ficou ali sentada na cama, refletindo sobre os últimos acontecimentos. Não desejava nem poder, nem riqueza, mas sim o amor de uma família, algo que nunca tivera a chance de viver dentro de casa. O espírito de Beatriz ali estava com ela, direcionando-lhe vibrações de ânimo e equilíbrio. No fundo, a mãe de Aline sabia que a maior das quedas nada mais era que o prenúncio de um futuro renovador. Capítulo 19. Um chamado urgente.
Brenda estava cada vez mais triste com a ausência da amiga e muito revoltada com a proximidade do baile, em que iria selar seu compromisso de noivado e casamento, contra sua vontade. Sem se dar conta, essas energias negativas que sentia eram cada vez mais potencializadas pelo espírito sofredor que a acompanhava, e, por isso, a moça apresentava inúmeras alterações de comportamento com muito mais frequência. Patrícia, percebendo as oscilações comportamentais da filha, achou melhor conversar com Maurício para ter certeza sobre os fatos que ela havia lhe contado quando parecera estar mais lúcida. Entrou no escritório do filho e foi direto ao assunto. Maurício, tem alguma coisa que gostaria de me contar? Talvez um sentimento oculto que nutra por alguma moça. O rapaz, estranhando muito a pergunta da mãe, respondeu com outra. Ora, não entendo sua indagação. A que moça se refere, mamãe? Vamos, seja clara. Aline, meu filho. Por acaso é uma amiga de Brenda? Aquela pergunta tirou-lhe o chão. A simples lembrança de Aline já fazia Maurício tremer de emoção. Não conseguiu disfarçar seus sentimentos, que há muito estavam sufocados, e resolveu abrir o coração para a mãe. Não sei como lhe contar isto, mas vamos lá. Eu me apaixonei por Aline no momento em que ela pisou nesta casa. Cheguei até a lhe pedir que me namorasse, mas ela foi muito sensata comigo, dizendo que meu pai jamais aceitaria um romance meu com uma serviçal e, portanto, negou qualquer tipo de envolvimento mais íntimo. Porém, descobri no dia do meu casamento que essa sensatez dela não passava de fingimento. Patrícia viu que a fisionomia do filho mudara, ele parecia um tanto zangado. Curiosa, a baronesa lhe pediu. Vamos, Maurício, me conte tudo. O que foi que descobriu no dia do seu casamento? O sucessor do barão, ao se lembrar de Aline junto com o pai no altar, deixou que uma lágrima escapasse e, enxugando rapidamente os olhos para que a mãe não percebesse, retomou a confidência. Ora, mamãe, a senhora deve saber melhor do que eu, afinal, convidou-a para ser minha madrinha, juntamente com seu pai rico. É óbvio que ela mentiu sobre sua origem para todos nós, inclusive para mim, e sei que fez isso apenas para testar meu amor. Se ela tivesse me revelado que era rica desde quando nos conhecemos, com certeza não teria me casado com Annelise. A baronesa estava surpresa com o relato do filho e constatou que Brenda tinha razão, pois o jovem só não assumira seus verdadeiros sentimentos porque julgava que a amada era pobre. O pior é que ela sabia que ele tinha motivos para agir dessa maneira, pois era certo que seu marido jamais permitiria que o primogênito se casasse com uma empregada. Porém, havia apenas uma coisa que não se encaixava na narrativa do filho, posto que ele ignorava que Aline jamais poderia ter-lhe dito a verdade, fosse porque perdera a memória, fosse porque, quando a recuperara, sua vida estava em risco. Vendo a mãe pensativa, Maurício quis finalizar aquela conversa. Pronto, falei tudo o que sinto. Estou aliviado. Espero apenas que não conte nada a ninguém. Patrícia não disse nada. Permaneceu calada, enquanto refletia no que deveria fazer. Resolveu que contaria a Maurício o motivo pelo qual Aline não lhe dissera que era rica. A matrona tomou essa decisão porque não queria que o filho e a filha de coração tivessem o mesmo destino infeliz que o dela, ou seja, que fossem impedidos de amar apenas por conveniências sociais. Então, como prova de amor incondicional, a baronesa revelou ao rapaz algo que poderia mudar totalmente sua vida. Maurício, vou lhe contar uma coisa muito importante. Aline não lhe contou a verdade porque tinha perdido a memória. Logo quando Vosmecê partiu naquela viagem a negócios, antes de se casar, um empregado da fazenda do coronel Eustácio do Amaral bateu em nossa casa procurando uma menina com as características físicas de Aline, tendo-a encontrado conosco.
Ainda um pouco surpresa com a notícia de que sua família a procurava, ela nos contou que, em uma noite, havia perdido a memória e fora acolhida por Quitéria, que a apresentara a Cleonice como se fosse uma afilhada sua que necessitava de trabalho. Maurício estava chocado com as revelações da mãe. Ávido pelo fim da narrativa, pediu que ela prosseguisse, o que foi feito prontamente. Bem, o resto vosmecê já sabe. Ela cuidou de Brenda e conquistou nosso coração. E, pelo visto, o seu também. Patrícia respirou fundo e retomou a narração. Preciso que saiba que foi no dia de seu casamento que o barão resolveu convidar o coronel e Aline para padrinhos, apenas para conquistar aquela amizade e ter apoio financeiro. Por isso que a moça não conseguiu lhe explicar o motivo de estar ali. Além disso, convenhamos que a ocasião não lhe dava a oportunidade de lhe contar que era rica, até porque a menina tinha acabado de redescobrir sua origem. Maurício chorava muito e estava arrependido de ter julgado mal sua amada. Ela deveria estar sofrendo, assim como ele estava. Por isso não devemos nunca julgar as atitudes das pessoas, pois não sabemos o real motivo que tiveram para ter esta ou aquela conduta. Somente quem caminha é que conhece todos os detalhes da estrada. Quem apenas observa enxerga somente o que lhe convém. Patrícia estava muito feliz por ver que dentro daquele coração aparentemente frio morava um sentimento tão puro como o amor. E, para finalizar aquela conversa esclarecedora, a baronesa confidenciou. Maurício, antes de vir para cá pela última vez, Aline me revelou que recuperou a memória e se lembrou de que o próprio pai matou a mãe e que, por ordem dele, seria morta também se Quitéria não a encontrasse naquela noite. Veja que, mesmo curada da amnésia, ela jamais poderia ter contado algo para alguém, senão perderia a vida. Eu mesma só soube disso recentemente. Temo por ela. Meu filho, eis que aquele coronel e Quitéria são assassinos e podem muito bem acabar com a vida de Aline caso descubram que recuperou suas lembranças. O barãozinho estava nervoso com a situação da amada e questionou. Então por que a mandou embora daqui daquele jeito, mamãe? Porque achei que Brenda e ela haviam se desentendido, como sugeriu Annelise. Mas, conversando com minha filha, descobri que sua esposa sabe de seu sentimento por Aline e, talvez por ciúmes, tem inventado toda aquela situação para afastá-la desta casa. O que me diz é muito grave. Annelise não tinha o direito. Calma, filho. De nada adiantará seu nervosismo. Precisamos trazer Aline de volta, pois não estou com bons pressentimentos. Tudo bem, mamãe, deixe comigo. Vou resolver essa situação de uma vez por todas. A baronesa saiu do escritório, enquanto Maurício tentava digerir todas aquelas revelações e ainda pensar em como traria a amada de volta àquela casa. O espírito de Orlando não conseguia mais se aproximar de Brenda, que piorava a cada minuto devido à má influência persistente do espírito de João. Muito preocupado com o rumo que poderia tomar a situação de sua protegida, e um pouco arrependido por não tê-la auxiliado antes, o benfeitor expôs sua preocupação ao espírito de Gabriel. Amigo, não sei mais o que posso fazer para acalmar Brenda e tirá-la desse estado mental tão decadente. Deveria ter afastado dela o espírito de João enquanto ainda podia. Gabriel, sempre muito sábio, esclareceu. Ora, Orlando, sabemos que tem determinadas experiências que necessitam ser vividas e não devem ser evitadas. Não lhe cabia obstar a influência daquele espírito sobre Brenda se foi ela própria quem o atraiu. Além do mais, temos consciência de que esse estado mental apático e revoltado não pertence à menina, mas sim ao espírito que a influencia. Por ser médium, ela tem a sensibilidade muito alta e, em decorrência, capta os pensamentos e sentimentos do desencarnado. Ela não tem ainda o discernimento necessário para controlar o aparelho mediúnico, por isso acredita que tais sentimentos e pensamentos sejam seus. Otimista,
Gabriel questionou o amigo com um sorriso no rosto. Apesar de tudo, sabe que existe algo que pode amenizar ou até mesmo acabar com essa influência que João exerce sobre Brenda, não é? Sim, a orientação espiritual. O espírito desencarnado que está perdido precisa muito ser ouvido por um encarnado, pois seu estado mental o faz acreditar que ainda possui a densidade do corpo material. Assim, o fato de ela poder conversar diretamente com alguém alivia seu sofrimento e o torna apto a receber o socorro dos amigos do astral, respondeu, acertadamente, o protetor de Brenda. Gabriel continuou. Certo, amigo. Creio que Aline poderia ajudar o espírito de João a se encontrar